Vou clicar. Bom, tá gravando. Vou começar. Só aquele negócio básico que a gente aprendeu nas aulas do Unimonte. Quando eu terminar de fazer a pergunta, você espera só uns 2 ou 3 segundos para responder, tá? Para facilitar na hora da Fechou. edição. Beleza, então. Uhum. Olá a todos. Felipe, é um prazer você estar aqui comigo hoje. Você poderia se apresentar para o público dizendo seu nome, idade e profissão? Claro. Oi, Alan. Prazer estar aqui conversando com você. Meu nome é Felipe, tenho 28 anos e atualmente eu trabalho, um nome muito complicado, mas é especialista em pagamentos numa fintech. Para resumir mais bonitinho. Em que cidade você nasceu, Felipe? Eu nasci em São Paulo, mas eu morei por muitos anos em Santos. Foram 14 ou 15 anos em Santos. Felipe, você é formado em cinema e audiovisual pela antiga Unimonte, hoje é Universidade São Judas. Você poderia contar sua história começando sobre o que foi que te fez se envolver, se interessar pela indústria, pela mídia audiovisual? Cara, começou desde muito cedo. Desde criança eu sou fissurado por ver filmes. Série nem tanto, série foi mais por conta da faculdade, mas eu era muito chegado em filme e novela, né? Criancinha ficava muito com a minha avó, via muito novela. Mas era muito mais filme. Eu lembro que tinha um filme que mais me pegou, assim, Vida de Inseto. Eu gostava muito quando era criança. Eu lembro que eu colocava o filme, acabava, eu rebobinava a fita e colocava de novo. Então eu sempre gostei dessa parte mesmo de filme e tudo. E quando eu acabei o colégio, eu decidi ficar um ano parado, porque eu não sabia muito bem o que fazer. Eu estava muito em dúvida entre jornalismo, publicidade, ou até mesmo audiovisual. E eu trabalhava num colégio, minha mãe tinha um comércio num colégio, eu trabalhava lá, e eu conheci alguns alunos e eles estavam fazendo gravações, essas coisas para projetos deles mesmos, né? E eles me chamaram e ali eu comecei a ter mais contato com parte de gravação mesmo, porque antes era só mais eu consumia o audiovisual, eu não fazia parte do audiovisual, por assim dizer, né? Então ali começou a despertar, falei, pô, acho que realmente vai ser legal ter isso como profissão, entendeu? Embora não atuo muito na área mais ultimamente, mas a minha paixão por audiovisual começa desde pequeno, eu sempre fui super fanático por tudo, assim, filmes, séries, enfim, novela. Eu sei que a novela é um pouco clichê, mas desde tudo eu sempre gostei de consumir tudo isso, então eu sou um pouco nerd desde pequenininho, então isso sempre foi por isso que eu escolhi audiovisual. Tava entre ele e o jornalismo, eu optei por audiovisual. E você mencionou Vida de Inseto, mas teve alguns outros filmes que te influenciaram na infância? Opa. É que eu mencionei o vídeo certo porque era muito engraçado que eu ficava toda hora rebobinando. Mas sim, cara, pô, Rei Leão. Eu era viciado em Rei Leão, 101 Dálmatas. Basicamente todas as animações clássicas da Disney assim, meio que me tocaram de uma certa forma. Tarzan, Toy Story. Eu era mais pelas animações. Depois eu comecei a pegar por filmes mesmo, até filmes clássicos, assim, né? Mas se fosse pegar pra parte da infância, acho que eu te colocaria entre Aladdin e Rei Leão. Acho que foram os dois filmes que mais me marcaram, assim, tanto que eu fico muito bravo com os live action, porque, ah, droga, eram minhas animações preferidas, entendeu? Então, realmente, esses são os filmes que mais me pegaram, assim, como criança. Depois, quando você vai crescendo, você acaba aprendendo um pouco mais das coisas, aí comecei a gostar de outros estilos de filme, né? Mas no começo eram essas animações mesmo que eu via mais. E existiram pessoas influentes em sua vida que te inspiraram a se tornar um membro da indústria audiovisual? Cara, da minha família, assim, minha vida não. Não, não mesmo. Era mais por questões de fora mesmo, de você começar a consumir e ter aquelas pessoas como modelo. E falar, poxa, eu queria ter a mente como essa pessoa, sabe? Fazer isso que ela faz. Você começa a ter mais pessoas que te idolatravam, mas não da minha família, assim, de pessoas, não. Nunca teve. E cineastas? Opa. Opa. Uma polêmica, mas eu adoro. Christopher Nolan. Eu sei que pode ser polêmico, ainda mais depois do que ele fez com o Tenet, mas eu super gosto do trabalho dele. Que mais? David Fincher. Puta, adoro o David Fincher, cara. Todos os filmes dele que eu vejo. Assim. Ah, foram os pra mim, assim, mas o David Fincher e o Christopher Nolan. Por que não Hitchcock também? Quando eu comecei a acompanhar mais um pouco do cinema antigo, eu comecei pelo Hitchcock, foi por ali que eu comecei. Depois que eu fui vendo outros filmes, se eu fosse colocar num ponto 3 assim, eu acho que seriam eles, né? Esses três eu colocaria. Fincher, primeiro Nolan, eu gosto muito do Nolan. David Fincher e depois ali o Hitchcock.
Quando você se formou? Rapaz, foi em 2014, 2014, 2014. E além de cinema e audiovisual, você tem algumas outras formações no seu currículo? Formação acadêmica, tu diz, né? Sim. Não, faculdade só audiovisual. Eu tenho também um curso que eu fiz de roteiro uma vez, né? Curso extra, porque eu gostava muito que quando eu entrei para audiovisual, era muito esse intuito mesmo, de roteiro, que eu sempre gostei de ter ideia e escrever. Na faculdade mesmo, nos trabalhos, eu sempre acabei atuando mais com roteiro, só que depois foi ali na parada de produção que eu mais me identifiquei. Mas não, faculdade, estudo mesmo, assim, só o curso de roteiro e o próprio curso de audiovisual. E hoje o audiovisual, ele é o seu projeto de vida principal ou você possui uma outra ocupação? Cara, hoje atualmente eu tenho uma outra ocupação, mas foi pela dificuldade de achar um espaço na área do visual, entendeu? Quando eu terminei de me formar, eu fiz um estágio na TV Primeira, acho que você conhece ali em São Vicente, antes da formação. Aquilo me motivou muito, que eu falei, cara, realmente é isso que eu quero. Lógico que não naquela televisãozinha pequenininha, mas eu falei, é esse ambiente que eu quero para mim. E eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado de todas as tentativas que eu tive e nunca consegui emplacar nada na área. Então, como eu não consegui emplacar nada, eu falei, eu vou tentar coisas por outros horizontes, porque eu não posso ficar parado, né? Tipo, pra ser sincero, pra ti, no futuro, nesse momento agora, eu não me viria, entendeu? Porque faz muito tempo que eu não atuo com nada de audiovisual, eu tô super por fora de muita coisa. Então, nesse momento, falaria que não, mas nunca falaria nunca, quem sabe num futuro, né? Quem sabe fazer uma pós-graduação, voltar a estudar um pouco mais, estar um pouco mais antenado. Mas no momento, pelo rumo como minha vida tá agora, realmente eu não pensaria muito, não penso muito no audiovisual no momento. E como é a sua rotina na Estônia? Ah, cara, a minha rotina. hum, no que sentido? Quer saber assim, de trabalho ou como é a vida no geral? Trabalho e vida no geral também. As duas coisas. Ah, beleza, não. Trabalho é super tranquilo. Eu trabalho por uma startup, numa fintech. Era a antiga TransferWise, agora é só Wise, né? Que trabalha com a transferência de dinheiro, então, Brasil para fora, ou de fora para o Brasil, enfim, vários outros países que a gente trabalha, enfim, vários outros produtos. Mas eu trabalho para isso. O trabalho eu gosto muito, porque acho que é muito essa pegada de startup, sabe? Então, eu me sinto muito bem. Fazia anos que eu não trabalhava num lugar que eu me sentia assim, tô trabalhando em casa, sabe? Você se sente bem pelas pessoas que estão aí ao seu redor. Então, eu super adoro o meu trabalho. Não é assim, meu Deus, sempre sonhei em fazer isso que eu faço, que é mexer com número, com transações. Nunca na minha vida eu pensei que ia fazer isso. Mas eu super gosto, adoro. E, cara, a vida na Estônia, eu particularmente, Felipe, não tenho o que reclamar, porque assim, é, é um choque de realidade comparado com o Brasil, tanto positivo quanto negativamente, sabe? Mas mais pelas coisas positivas aqui, pela questão de segurança que você tem, sabe? A qualidade de vida, né? Não que eu ganhe assim, meu Deus, que salário que esse menino ganha, mas pelo que eu ganho, eu consigo me manter e fazer minhas coisas aqui. No Brasil, se fosse comparar o que eu ganho em euro, em real, sem conversão, eu não conseguiria ter a qualidade de vida que eu tenho aqui, sabe? Então isso para mim já muda muito. E sem contar que é um país muito tranquilo, eu sou uma pessoa mais calma, sem agito, sabe? Então pô, pra mim é tranquilo. Eu posso pegar um fim de semana, pegar um ônibus aqui, viajar pelo país, ir para algum lugar próximo. Infelizmente, por causa da pandemia, não deu para viajar muito pela Europa, mas eu consigo fazer aquilo que eu gosto, sabe? Que é descansar, ir pro cinema, moro do lado do cinema, inclusive. Poder viajar e conhecer outros lugares. Isso me motiva. Então, acho que se eu respondi bem sua pergunta, é mais ou menos isso que é o meu dia a dia. Mas o trabalho e, de resto, aproveitando um pouco que o país consegue me aproveitar, assim, me providenciar, por assim dizer, né? E você chegou a ser vítima de xenofobia alguma vez na Estônia? Cara, eu particularmente, como tá, não, nunca sofri. O que aconteceu comigo uma vez foi, eu moro aqui perto do shopping, eu tava indo no shopping e tinha não quero soar preconceituoso, mas acredito que era russo, estava muito bem, que aqui tem a população da Estônia tem muita gente russa por toda a questão, né, da invasão soviética e tudo mais. E ele tava bêbado, o cara ele veio na minha direção, por ser estrangeiro, ele tentou me agredir. A sorte é que ele tava tão bêbado que ele escorregou e caiu. Tava no frio, ele escorregou na neve, no gelo, né, e caiu. Mas isso foi a única coisa que aconteceu comigo. Mas, assim, na hora eu fiquei em choque, depois fiquei uma semana rindo da situação. Foi muito engraçado. Mas só isso. Agora, eu, infelizmente, conheço amigos que já sofreram. Tenho amigos negros, negras. Infelizmente, aqui a população é muito racista. Não vou generalizar, faca Estônia Interec também não. Mas a gente sabe que tem aquela porcentagem que é. E eles são muito preconceituosos com estrangeiros. Então, eu acredito que por ser branco,
eu não tive tanto problema contra outros amigos meus, entendeu? Porque eu sou meio que, branco hétero, então você não sofre tanto quanto outras pessoas sofreriam. Tem muitos amigos homossexuais que sofreram aqui, então, felizmente eu nunca tive nada, mas infelizmente conheço pessoas que já sofreram ataques assim, racistas, xenofóbicos, homofóbicos, tudo que você pode imaginar já, infelizmente. Voltando brevemente para o seu período na área audiovisual, tem alguns projetos que você realizou durante seus 4 anos na faculdade da Unimonte que você gostaria de mencionar, que estejam disponíveis para as pessoas assistirem, ou dos quais você mais se orgulha? Tanto de curtas-metragens ou documentários? Cara, eu não sei se estão todos disponíveis, porque porque eu trabalhei em tantos grupos da faculdade, né? Então eu não sei quem colocou ou não colocou, mas o que eu me orgulho muito, os que eu mais me orgulho, por assim dizer, né? Tem um. Eu não me orgulho da qualidade estética, como ficou, mas eu lembro que quando foi a primeira vez que a gente teve que fazer tudo sozinho, sabe? Porque eram vários grupos, os grupos acabaram e se juntaram aquelas pessoas que ficaram sem grupo. A gente fez um documentário sobre a Umbanda uma vez. Eu tenho muito orgulho do produto final. Lógico que tem algumas ressalvas do que poderia ser melhor, mas eu gosto muito dele pela questão de tudo que foi, sabe? Você querer quebrar um pouco do paradigma que as pessoas e preconceito que as pessoas tinham sobre aquela religião. E porque também foi a primeira vez que eu não fiz só a produção, eu também ajudei com o roteiro, ajudei com a edição, então eu coloquei um pouco mais de mim naquele projeto. Eu gosto muito do meu TCC também. A gente fez uma série documental sobre o Jabaquara. Eu acredito que essa sim tá no YouTube. Eu só não lembro em qual canal, se era do Arthur ou da Camaleão, que era a nossa antiga produtora. Chama Jabu, era. Eu nem lembro o nome. Olha como eu sou péssimo, eu nem lembro o nome. Mas o 100 Anos do Leão da Caneleira. Desculpa. Esse era a série documental que a gente fez. E, pô, eu amo futebol. Então eu pude juntar as duas coisas, audiovisual e futebol. Entrevistei pessoas do mundo do futebol que eu nunca pensei. Eu sou São Paulino. Eu tive contato com o Serginho Chulapa, um dos maiores atacantes da história do meu clube, porque ele tem relação com o Jabaquara. Então, tenho muito orgulho desse trabalho também. E se eu posso colocar num terceiro, o primeiro curta que a gente fez também, que acho que esse infelizmente não está disponível em lugar nenhum, né? Que foi com o Vinícius. Então, acho que ele não disponibilizou em lugar nenhum, acho que eu conhecia ele. Mas eu gostei muito, que foi a primeira vez que eu tive que trabalhar como produtor e foi muito pesado, assim, fazer um curta-metragem. E eu gostei. É que eu sou muito péssimo, infelizmente não lembro o nome desse curta, mas se eu pudesse escolher, eu colocaria o 100 Anos do Leão da Caneleira, que é meu TCC, o Ban da Religião Brasileira, que é o nosso documentário, e infelizmente o curta, mas eu realmente não lembro o nome, porque foi um projeto como de faculdade, né? Acaba tendo suas turbulências, então a pessoa que era realmente a realizadora pegou o curta para ela, não disponibilizou para ninguém. Eu fui ter acesso a esse curta anos depois, então eu não sei se está disponível em algum lugar. Quase eu não tenho acesso àquilo. Então, mas seriam os 3 melhores assim que eu poderia escolher. Em que momento você ouviu falar pela primeira vez da pandemia do Covid-19? Cara, a primeira vez. Foi quando começou. Que assim, eu sou meio paranoico, né? Pra essas coisas de vírus e pandemia e tudo mais. Então, quando começou a surgir as primeiras notícias lá que já tinha um vírus na China, eu já tava preocupado. Eu já tava morrendo de medo. Eu falei, não, esse negócio chegar aqui acaba, é o fim de tudo. Então, ali começou. E sempre acompanhava as notícias desde o começo, e aí depois acabou sendo o que era. Mas desde o começo eu sempre acompanhei, porque eu sou muito noiado com essas coisas. Eu sou muito preocupado, paranoico com isso. Então, foi assim que começou. E naquele momento, desde o início, você já começou a suspeitar sobre o potencial dessa pandemia ser mundial, de como até que ponto, de uma maneira assustadora, essa pandemia poderia causar um estrago irreversível no nosso planeta? Cara, não da forma como tá agora. Eu não imaginava isso de verdade. Eu tinha muito medo. Que você acaba ficando assustado por um vírus na China atacou e você começa a falar, meu Deus, se isso vai pro mundo, a situação que isso pode chegar. Eu tava achando que ia ser um pouco na mesma proporção que foi a gripe suína, mas eu não esperava que fosse o que foi, assim, sabe? De tipo, você ter que ficar trancado porque tá tudo fechado, você não poder fazer nada, entendeu? Ficar todo mundo trancafiado a situação. E acho que o mais revolta, né? Você vê pessoas sendo negacionistas, enfim, tudo que a gente acaba vivendo hoje em dia e vendo, né? Mas eu não esperava, de verdade. Eu esperava que seria uma coisa feia, mas na mesma proporção de uma gripe suína, que logo, logo ia tudo voltar ao normal e a gente não ia ter que ficar. Cara, a gente tá quase 2 anos. Foi em 2019 que começou, já estamos em 2021. E aqui na Estônia, pelo menos até esse ano, a gente estava em quarentena ainda. Até, sei lá, 2, 3 meses atrás, estava tudo trancado aqui, entendeu? Então, isso é surreal. Você vê que basicamente 2 anos da sua vida, você ficou trancado. Você não tinha muito o que fazer por conta de um vírus, sabe? Isso é surreal.
E como foi que a pandemia afetou a sua área de profissão na Estônia? Cara, a minha área de profissão especificamente não foi muito afetada, porque, por exemplo, tive a sorte, quer dizer, eu pude trabalhar de casa, então montei aqui um escritório em casa, porque quando eu entrei na empresa, eu trabalhava primeiro para o suporte ao cliente. Então, afetou um pouco, sim, o volume de clientes e contatos que você acaba tendo, mas ainda para mim tinha o que fazer, porque eu era o contato de cliente com o Brasil, que é uma português, uma língua muito específica. Então, isso não afetou. E agora também que eu acabei mudando de equipe, estou na parte de pagamentos, eu trabalho com as moedas de transações para a África e o Oriente Médio. Então, assim, o meu trabalho em si não foi afetado, porque são transações de dinheiro, então não era um comércio que você precisa estar pessoalmente, entendeu? É um processo que é muito mais virtual que as pessoas fazem. A Transfaz não tem uma agência. Não é um banco, né? Então, ela não tem uma agência. Então, não me afetou muito, porque tudo que a gente podia fazer continuava trabalhando em remoto e o produto em si ele não demandava pessoas presencialmente. Então, com isso, não foi muito afetado. Então, isso, graças a Deus, não afetou. E além da questão do home office, tem mais alguma coisa na sua rotina, tanto pessoal quanto profissional, que foi mais alterada pela pandemia? É, o home office, obviamente, mas também acaba muito a questão psicológica, assim, sabe? Acho que eu não sei pra ti, mas pra mim afetou muito, assim. Eu lembro que no começo eu tava muito paranoico. Eu era aquela pessoa que eu ia no mercado de luva, máscara e todas as produções do mundo. Resumindo, eu fui a pessoa que mais tomou cuidado e acabou pegando de qualquer forma o vírus. Mas me afetou muito psicologicamente, porque eu no começo eu tava muito paranoico, eu tinha medo de tudo. Assim, já não sou a pessoa mais sociável do mundo. Eu me afastei mais ainda de tudo e todo mundo porque eu tinha muito medo de pegar esse vírus do que podia acontecer comigo ou se eu passasse para outras pessoas, né? Então, se eu pudesse te falar, acho que afetou muito mais a questão não só de trabalhar de home office, que você fica trancado, e acaba também afetando o psicológico, né? Assim, você ficava basicamente 24 horas por dia na sua casa. Adoro minha casa, mas eu não aguentava mais. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tô trancado aqui, eu não posso fazer nada. Então afetou muito para mim, foi mais psicologicamente. Eu senti muito o baque, assim, do corona, pra te falar a verdade. Felipe, você frequentava cinemas antes da pandemia? Toda semana. Estava lá. Inclusive, agora eu voltei. Toda semana estou lá, firme e forte, batendo carteirinha no cinema. E desde o início da pandemia, você começou a assistir mais filmes e séries por streaming? Sim, comecei a assistir mais por streaming, tudo fechado, então acabei demandando um pouco mais, né, por stream Netflix, ou Prime Video, enfim, aqui que também não tem tanta variedade assim como no Brasil, né? Mas acaba sendo era mais Netflix, né? Que eu não tenho a Prime Video, é minha amiga que tem. Mas eu consumi muito mais filme e série por streaming, infelizmente. Que adoro, mas assim, para mim nada se compara no cinema, né? E justamente sobre essa questão, você você acha que assistir em casa é uma situação um pouco não é tão proveitoso quanto assistir um filme no cinema? Ou, por exemplo, tem alguns filmes que você assistiu aqui que na tua casa por streaming que você adorou? Nossa, que filme incrível! Só que aí você também pensou, caramba, mas esse é um filme que deveria ter sido assistido na tela grande, no escurinho do cinema. Aconteceu isso muitas vezes durante essa pandemia? Sim, aconteceram várias vezes. Várias vezes, porque aqui, como eu te falei, não tem muita variedade de streaming, então você também fica um pouco recluso. E, pô, você ia ver filme. Pô, um exemplo bem tonto, assim, mas, por exemplo, Godzilla vs King Kong, que eu sei que não é nenhuma obra-prima da natureza. Vi em casa. Você, pô, imagina você ver esse filme num IMAX, num cinema. Porque o filme é feito para isso, ele é feito para ser um blockbuster grandioso. E você em casa, você fica um pouco chateado. Ou até mesmo na Netflix, esses filmes novos que eles acabam fazendo, né, que concorrem ao Oscar, o próprio. É que eu gostei um pouco de Mank, confesso. Sei que muita gente não gostou, mas eu adorei Mank. Mas você vê filmes como esse e você fala assim, putz, eu tô vendo aqui em casa, mas imagina se eu estivesse no cinema, naquela tela grande, vivenciando, tendo essa experiência, como não seria para mim essa expectativa, sabe? Mas aconteceu com vários filmes. Teve um filme ou outro que você acaba vendo assim que é meio, ok, esse filme eu posso ver em casa porque não é nada tão muito assim, mas no geral eu prefiro, se pudesse, eu só veria filme no cinema, porque eu acho que o impacto, a magia que o cinema te traz, assim, acho que por mais que você pode estar confortado na tua casa com ar-condicionado, o que é que você queira, que você pode passar o filme para ir no banheiro, nada se compara a você estar lá no cinema, naquele escuro, com aquela tela grande, enfim, eu não sei como explicar, mas para mim
filme que você acaba vendo no cinema, ele acaba tendo um impacto muito maior para mim do que vendo em casa. Você já tomou a vacina, Felipe? Já, tomei mês passado. Tomei mês passado a vacina. Aqui tava meio devagar, mas do nada. A Estônia é um país muito pequeno também. Tem o quê? 1.300.000 pessoas, né? Mas a Estônia, graças a Deus, assim, deslanchou de mais da metade da população já tem as 2 doses. Então, sim, mas eu tomei. É que aqui eles estão fazendo meio diferente. Aqui, por exemplo, eu tive Covid em dezembro do ano passado. Então, quem já teve Covid, eles não estão dando 2 doses, eles só estão dando 1 dose da vacina. Então, eu tomei mês passado, então, de acordo com o governo estoniano, eu tô imune, tô totalmente pronto, mas, embora eu não tenha medo. Sou a única pessoa que anda de máscara na rua ainda, mas sim, já tô vacinado, tomei a vacina, tudo certo. E você já voltou a frequentar os cinemas desde então? Já vou. Na verdade, eu voltei desde antes da vacina, mas eu ia sempre com máscara e todas as proteções, né? Mas eu voltei. Porque aqui foram várias etapas, se você for considerar desde o primeiro porque aqui foram 2 lockdowns mesmo que teve no país, né? E como foi dividido a questão de abre e fecha o cinema. Então, desde quando abriu a primeira vez eu frequentava, e fechou, abriu de novo eu voltei a frequentar, e hoje em dia, toda semana eu tô lá. Inclusive, mas sim, eles continuam indo. E quais são as diferenças que estão tendo agora nas salas de cinema por causa das precauções? Por exemplo, por acaso você está com a impressão que está tendo menos filmes do que antigamente? Ou como que é também, por exemplo, o posicionamento das poltronas agora? E também como você pode comer e beber dentro também? Como que isso está funcionando agora, basicamente? Cara, vamos, vamos começar assim desde o princípio. Da primeira onda, quando teve aqui, que fechou tudo, né? Foi fechado o quê? Em março, aí como a Estônia começou a ter um março lá de 2020, né? Então, quando começou a melhorar, em junho, começou a abrir, porque o filme, o Tenet do Nolan foi basicamente gravado quase inteiro aqui. Tem partes que são feitas em Tallinn, tem partes que foram gravadas aqui, mas se passam em outro país, né? Então, eles reabriram o cinema, eu não me lembro se foi em junho ou julho agora, mas foi para a estreia do Tenet, para ser a grande estreia, a grande abertura dos cinemas. Só que quando abriu aqui, teve aquela restrição de lugares. Então era 50% da sala e era sempre 2 metros de distância das poltronas, né? E tinha que se usar máscara, era obrigatório, mas era muito bizarro, porque ao mesmo tempo que tinha que usar máscara, você podia entrar com comida. Aí como que as pessoas tiravam a máscara para comer e ficavam sem máscara o filme inteiro. Então, isso eu achava meio estranho. Então, a primeira vez quando eu voltei pro cinema, eu também já não sou muita pessoa que vai todo filme comer pipoca uma vez ou outra. Então, a primeira vez eu ia de máscara e não levava nenhum tipo de alimentos, né? Não consumia nada no cinema, porque eu achava muito estranho. Mas teve essa restrição. Depois, quando o Covid começou a ficar um pouco mais de boa, porque eu lembro que a Estônia, em junho do ano passado, ela chegou a ter nenhum caso por 2 semanas, aí depois voltou o caos. Então, quando começou a ficar bem melhor a situação aqui, aí acabaram as restrições. Eles tiveram, não era 100% da ocupação da sala, não tinha mais a questão de você ter aquele distanciamento nas cadeiras e não era obrigatório o uso de máscara. Tanto que em novembro do ano passado teve um festival de cinema famoso que chama POF, que é basicamente só filmes internacionais. Falei que eu vi Nomadland e eu fiquei surpreso porque assim os estonianos eles começaram a frequentar em massa o cinema nesse festival e eu não esperava, porque quando eu fui ver alguns filmes, porque naquela época eu trabalhava de noite, então eu consegui poucos filmes, eu vi filme mais alternativo, mas filme internacional, então tinha pouca gente. Quando eu fui ver o Nomadland, por exemplo, quando eu comprei o ingresso, tinha poucos lugares. Quando eu cheguei, a sala inteira lotada. Eu me senti de volta lá quando eu tava vendo Vingadores, que era a sala inteira lotada, que não tinha um lugar para sentar. Ali eu fiquei em choque. E eu falei, gente, mas como assim? Tá tendo uma pandemia, como que um cinema tá totalmente lotado e eu mesmo de máscara? Ali eu me senti mal e falei, não, vou começar a dar uma pausa no cinema, que por mais que estava aberto, como você falou, não tinha lançamento aqui. Então o que o cinema fazia era, na Estônia, muito filme de streaming, até filme original Netflix não sai na Netflix, saía no cinema. Então esses filmes eu ia ver, mas era aquilo, de vez, eu sempre ia uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, eu tava indo 1, 2 vezes por mês, porque não tinha muito o que assistir, né? Aí depois vem a segunda onda e foi a mesma coisa, eles fecharam tudo de novo, aí abriram. Agora que eles abriram novamente, está com essa mesma questão de você ter a restrição de 50% da sala e no começo só, né? E tem a questão do distanciamento. Semana passada eu fui já não tem mais distanciamento das cadeiras, não. Já está tudo ali, você pode ocupar 100% e como é, mas basicamente
é assim que está sendo o flow, mas você pode comer normalmente. Agora, atualmente, não está tendo mais a restrição de 50% e nem de 2 metros. E também agora, o que eu acho errado, não é mandatório usar máscara, é sugerido. Então, quando você vai, o cinema te providencia máscara, tem máscara em tudo que é lugar do cinema pra você pegar, mas infelizmente eu sou o único que fica usando a máscara no cinema. Mas basicamente é isso. Falamos bastante sobre o Felipe Fozalusa, cineasta, com diversas formações, mas podemos agora falar também sobre o Felipe Fozalusa, ser humano. Você gostaria de nos contar algo mais sobre você? Gostos, defeitos, inseguranças, enfim, qualquer coisa que você gostaria de compartilhar com o mundo? Compartilhar com o mundo. Achei isso muito forte e muito profundo. Mas já que estamos falando de audiovisual, vamos compartilhar essa obra que não é compreendida, que é o trash, o horror trash. Né? Então aí fica essa dica para você que estiver assistindo, por favor, assistam o horror trash, é maravilhoso. Tem aqui o exemplo, o Pôster Freak, A Morte dá parabéns. Esses filmes são ruins, tão ruins que acabam virando bom. Então assistam, faz bem. Cinema não é só coisa cult, às vezes tem que ter essa questão também um pouco diferente. Eu gosto muito, então. Eu tô brincando, obviamente, mas se eu pudesse falar alguma coisa, assistam coisas trash e filmes independentes também, que eu acho que hoje em dia a gente fica muito focado na questão de blockbuster, filme tem legenda. Eu acho que ainda mais na situação que a gente está vivendo, se você parar para ver um pouco de filmes de outras realidades que acabam condizendo com a tua, acho que tem uma mensagem muito boa por trás. Então, não sei se eu fui muito filosófico na tua pergunta, mas eu diria assim, dê chances para outras coisas que não sejam só blockbuster, sabe? Assista mais, lógico que o primeiro foi uma coisa super comercial, né? Mas assim, dê chances mais pro cinema, assim, curta, principalmente cinema nacional, enfim, tudo. Eu acho que eu queria dizer, aproveite o cinema, que acho que isso uma hora vai acabar, vai ser muito mais por streaming, então aproveite o cinema quando tá aí, aproveitem, é isso. E para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está sendo vacinado e também no mundo, não tanto quanto deveria, infelizmente, mas pelo menos está acontecendo em passos lentos. Mas o que você espera do futuro, tanto para você quanto para a humanidade? Cara, o que eu queria de verdade, se eu pudesse escolher, era que assim, que a gente começasse, que assim, seria meu ideal, assim, né? Que a gente começasse a refletir e pensar como agir em sociedade, porque acho que o corona só meio que escancarou o quanto a gente cada um pensa em si, sabe? Você não pensa no coletivo. Você vê as pessoas que querem furar fila na vacina, por exemplo, acho que isso é muito uma questão de como a gente tem que começar a agir e pensar num conjunto, como a gente como sociedade está regredindo, sabe? Então, o que eu queria muito, se eu pudesse desejar alguma coisa, é que a gente pudesse olhar para as ações que o ser humano está tendo hoje em dia e ver como a gente está retrocedendo. Que a gente pudesse mudar isso e pensar um pouco mais no coletivo. E não só isso, também a questão de respeito. Respeitar a opinião das pessoas, aprender a conviver com elas. Não é porque você não gosta ou não acredita numa coisa que está errado, você tem que julgar uma outra pessoa, né? Então, eu queria isso. Assim, que a gente pensasse mais no coletivo e que a gente vivesse num mundo mais respeitoso, sabe? Que as pessoas não fossem como são hoje em dia, sabe? Por conta de uma opção, te trata lixo, assim, sabe? Que eu acho que não é assim. Cada pessoa tem sua peculiaridade e sabe o que faz, então é isso. Não sei se eu fui muito longe do que você perguntou, mas é isso. Felipe, muito obrigado. Foi um imenso prazer conversar com você. Te desejo um bom 2021. Imagina, cara, te desejo um 2021 também para todo mundo que tá assistindo e é isso. Assistam cinema, gente. É isso. Maravilhoso.